A gente está seguindo as pegadas do Buda através do olhar da lente do Tishnahan, o Enega, e ele vai costurando, assim. Hoje vocês vão perceber, amanhã principalmente, né? Mas hoje vocês vão perceber o quanto ele costura, assim, essa história, assim. E aí, então, esse livro é um livro do Tishnahan, editora Bodh Gaya, tradução do Enio Burgos. Eu tô cheio de pelinho dessa manta aqui, ela é quentinha, mas ela vai me deixando um monte de pelinho. Eu tenho que ler tirando os pelinhos. Mas é que tá quentinho daí. Tá 1 grau, né, gente? Não dá pra baixar o volume. Então tá. Então hoje, lembrando que o Siddhartha ele já tá no caminho, né? Ele tá tentando se encontrar, assim, tentando perceber o que acontece, né? Ele teve então aquele primeiro momento com a Lara Kalama, né? O primeiro mestre que ele encontrou. E agora ele encontra o Ramaputra, né, e vai aprofundar a sua meditação. Ele já está fora há um tempão. Ele já está assim, agora vocês vão ver, ele vai alguns anos já na caminhada. E essa caminhada dele vai chegar no momento em que ele vai atingir a iluminação, né, vai trazer todos esses benefícios. Né. Hoje a gente fala de meditação, fala de movimento interpessoal, fala de tudo isso graças a essa figura, né. Por isso que é importante assim, a gente ler isso, sabe? Mostrar para as pessoas, aí as pessoas dizem, eu faço mindfulness, eu faço, né? E não saber de onde vem, achar que foi descoberto semana passada, assim, né? Não foi, né? A gente tem que entender o quanto foi forte essa caminhada dele. Hoje vai mostrar ali o quanto ele está sofrendo com isso, assim, para tentar encontrar esse caminho. E esse caminho mostrar para nós, né? Mostrar para nós, olha, gente, encontrei, agora sigam. Então é importante nós, os estudiosos e os praticantes, enfim, eu como budista, né, um preceitado zen, né, do budismo zen japonês, mostrar para vocês o quanto isso é sério. E não achar que o mindfulness ele surgiu ali por uma onda, assim, né, que vai passar, né? Tá? Não é a mindfulness. É só uma parte do que é a meditação, né? Não é a meditação em si, né? Então, vamos lá. A gente está no capítulo 15. O Siddhartha está andando pela floresta. Hoje a gente vai ler a Floresta dos Ascetas. Mestre Uddaka tinha 75 anos de idade. Esse é o Ramaputra, né? Era venerado por todos como se fosse um deus vivo. Requeria que todos os novos discípulos que iniciassem dos níveis mais elementares de prática, de modo que Siddhartha começou novamente com as técnicas simples de meditação. Lembra que ele ficou lá um tempão com o Lara Kalama, né? E ele já tinha atingido os níveis. Aí o Ramaputra disse, não, volta e começa tudo de novo. E é bem assim. Em poucas semanas, porém, né, demonstrou ser um novo professor que já havia atingido o reino da não materialidade. Então, para a turma aí que já está no estudo, aí, né, que eu sei que tem alguns aí, o reino da não materialidade é Shunyata, né, no budismo, que é o vazio, né, a vacuidade. As pessoas não vão entender o que é vazio, vão achar que é nada, não é isso. Né, mas o pessoal aí que está no caminho, já estudando, sabe que Shunyata. Então, aí, a vacuidade que a gente estuda. E mestre Uddaka ficou impressionado. Viu na paz de nobre postura um potencial herdeiro espiritual, e ensinou a Siddhartha com toda a dedicação. Monge Siddhartha Gautama. No estado de não materialidade, a vacuidade não é mais como o espaço vazio, nem é o que se chama usualmente de consciência. Tudo o que permanece são a percepção e o objeto da percepção. Logo, o caminho da liberação é transcender toda a percepção. Olha o nível da coisa, né? Olha o nível dos ensinamentos, né? Ele já chega lá dando uma voadeira por cima, assim, né? Respeitosamente, Siddhartha questionou, mestre, se alguém eliminar a percepção, o que fica? Se não houver mais percepção, como nós diferenciaremos um pedaço de madeira de uma pedra? Um pedaço de madeira ou uma pedra não existem sem percepção. Objetos inanimados são a própria percepção. Você deve atingir um estado de consciência no qual ambos, percepção e não percepção, são eliminados. Esse é o estado de nem percepção, nem não percepção. Então imagina
né? Tu entrar numa aulinha de meditação, o pessoal achando ali, um mindfulness básico, assim, daí o professor diz, olha, vamos trabalhar a prática de estado de nem percepção, nem não percepção. Não é fácil. Rapaz, você deve agora atingir um tal estado. Siddhartha seguiu para voltar a meditar. Em apenas 15 dias, ele realizou o samadhi, então, que é a liberação, né? A absorção, no estado denominado nem percepção, nem não percepção. Siddhartha viu que esse estado possibilitava ao praticante transcender todos os estados ordinários da consciência. Todas as vezes, porém, em que emergia de uma solução para o problema de vida e morte, era o estado mais pacífico a ser experimentado, mas não trazia a chave para deslindar a realidade. O samadhi, que é um estado de quietude, assim, né? Eu vou usar essa palavra. Esse estado de quietude, na verdade, a gente atinge várias vezes durante as práticas de meditação, ou durante a vida, assim, né? Então, várias vezes, só que ele é um falso samadhi. Quando eu fazia as práticas de Vipassana com o Goenka-ji, né? Quando eu estava em retiro, no retiro longo, a gente atingia vários momentos, várias vezes por dia o estado de samadhi, né? Porque a gente meditava 12, 15 horas por dia, né? Então atingia, mas eram falsos samadhis porque eles não permaneciam. Quando procurou pelo mestre Ramaputra, este o elogiou bastante. Ele pegou a mão de Siddhartha e disse: Monge Gotama, você é o melhor aluno que jamais tive. Fez enorme progresso em tão pouco tempo. Você atingiu o nível mais elevado que eu ensino. Estou velho e não durarei muito neste mundo. Se permanecer aqui, podemos guiar esta comunidade juntos. E quando eu morrer, você pode tomar meu lugar como mestre da comunidade. Todo mundo queria ele como sócio. Uma vez mais, Siddhartha polidamente declinou do convite. Sabia que o estado de nem percepção, nem não percepção não era a chave da liberação, do nascimento e morte, e que tinha que seguir em frente. Ele exprimiu sua mais profunda gratidão ao mestre e à comunidade de monges e os deixou. Todos tinham aprendido a amar Siddhartha e ficaram tristes em vê-lo partir. Durante sua estadia no centro de Udaka Ramaputra, Siddhartha fizera amizade com um jovem monge chamado Kondana. Ele era muito afetuoso com Gotama e o considerava como um professor, assim como um bom amigo. Ninguém mais na comunidade, além de Siddhartha, havia alcançado o estado de não materialidade, sem mencionar o estado de nem percepção nem não percepção. Kondana sabia que o mestre considerava Siddhartha suficientemente dotado para ser seu herdeiro espiritual. A mera observação de Siddhartha transmitia confiança a Kondana em sua própria prática. Com frequência, o monge se aproximava de Siddhartha para aprender com ele. Esse Kondana é importante na história, assim, vocês vão entender depois. Acompanhou Siddhartha em sua descida da montanha, Siddhartha então vai embora, né? E aguardou até que ele ficou fora do alcance de sua vista antes de retornar ao cume da montanha. Siddhartha tinha realizado tanto com os mestres reputados como sendo os 2 melhores professores de meditação na Terra. Então imagina, né? 2.600 anos atrás, a prática de meditação ebulindo naquele caldeirão efervescente que é a Índia, assim, né? E ainda mais a Índia naquele momento, né? E ele praticando. Quando diz os melhores professores de meditação da Terra, não é uma van, não está se largando isso de qualquer jeito, e é verdade, né? Percebeu que provavelmente não seria capaz de aprender muito mais de qualquer dos outros mestres sábios através de toda a Terra, e assim foi forçado a concluir que teria de buscar e realizar a chave da iluminação por si mesmo. Andando lentamente para o oeste, entre campos de arroz e através de uma longa extensão de lagoas lamacentas e riachos, Siddhartha chegou ao rio Neranjara. Ele o atravessou e andou até alcançar a montanha Dangsri, situada a meio-dia de viagem da vila de Uruvela. As íngremes encostas rochosas terminavam em vistosos picos denteados e escondiam muitas cavernas. Blocos de pedras tão grandes quanto as casas dos aldeões pendiam das escarpas das montanhas. É ali que ele vai se esconder. Siddhartha resolveu permanecer ali até descobrir o caminho da libertação.
Encontrou uma caverna na qual podia sentar-se em meditação por longas horas. E enquanto sentado, revisou todas as práticas que havia aprendido pelo tempo, que àquela altura já contava com 5 anos. Ele está há 5 anos na prática meditativa. Agora eu lembrei de caverna, tem um livro muito lindo, lindo que é da Tenzin Palmo, ela é viva, é uma mestre tibetana. Caverna na Neve. Caverna na Neve. Esse livro é lindo, é lindo. Ela fica 12 anos numa caverna no Himalaia meditando. 12 anos dentro da caverna. E a caverna é soterrada por neve, ela vai lá, escava, tem toda uma história. É um livro muito lindo, assim, de força, Ela fica 12 anos lá dentro. É impressionante. De Kirun, é lindo, vale a pena. E ela é uma super feminista, assim, ela está lutando pelos poderes das mulheres, né? Ele se lembrou de como tinha advertido os ascetas para não abusarem de seus corpos. Lembro de ontem, quando eu li, que ele tinha encontrado os ascetas que estavam mortificando o corpo, e ele disse, não, isso aí não é o caminho, não vão por aí que é furado, né? E ele se lembrou disso, dizendo-lhes que aquilo só acrescentava mais sofrimento ao mundo já cheio de sofrimentos. Agora, porém, enquanto considerava o caminho deles mais cuidadosamente, pensou para consigo mesmo, você não pode fazer fogo com lenha leve e molhada. Com o corpo é o mesmo. Se os desejos físicos não forem dominados, será difícil ao coração alcançar a iluminação. Praticarei automortificação a fim de atingir a liberação. Veja que ponto ele chegou. Ele está descrente um pouquinho do que ele estava praticando já, para chegar nesse nível, assim. Assim, o monge Gotama começou um período de extremo ascetismo. Em noites escuras, adentrava na mais profunda e selvagem área da floresta. Lugares cuja mera lembrança faria os cabelos de uma pessoa arrepiarem, e lá ficava por toda a noite. Já imaginaram isso? Eu não iria. Mesmo que o medo e o pânico engolissem sua mente e corpo, ele se sentava impassível. Quando um cervo se aproximou com seus sons farfalhantes, seu medo lhe disse tratar-se de demônios vindo para matá-lo. Mas nem assim se moveu. Quando um pavão quebrou um pedaço de galho seco, seu medo lhe disse que era uma serpente descendo de uma árvore. Mas mesmo assim ele não se mexia. Ainda que o medo o espetasse tanto quanto o ferrão das formigas vermelhas. Então imagina ele no meio de uma floresta fechada, densa, né? E ele ali praticando a meditação. É assustador isso. Ele tentou sobrepujar todos os medos físicos. Acreditava que uma vez que seu corpo não fosse mais escravo do medo, sua mente quebraria as grades do sofrimento. Às vezes sentava com seus dentes cerrados, enquanto pressionava sua língua contra o céu da boca, usando sua força de vontade para suprimir todo o medo e horror. Mesmo quando teve uma crise de suor gelado e todo o seu corpo ficou encharcado, não se moveu. Outras vezes, segurava sua respiração prolongadamente até que o rugido de um trovão ou uma brasa de fornalha ardesse em seus ouvidos. Ele prendia a respiração por longo tempo. Ele estava se testando, né? E sua cabeça ficasse como alguém tivesse pegado um machado e partido em 2. Algumas vezes sentia como se sua cabeça estivesse sendo comprimida por uma faixa de aço e seu estômago cortado e aberto como de um bode por um açougueiro. E às vezes sentia como se seu corpo estivesse sendo assado no fogo. Através dessas práticas austeras, foi capaz de consolidar sua coragem e disciplina. E seu corpo foi capaz de suportar dores indescritíveis. Seu coração, porém, ainda não havia pacificado. Essas técnicas, não aconselho vocês. O monge Gotama praticou a austeridade dessa maneira por 6 meses. Pensa isso. Nos primeiros 3 ficou sozinho nas montanhas, mas no 4º mês foi descoberto por 5 discípulos do mestre Uddaka Ramaputra, liderados por seu amigo Kondana, aquele que interpelou ele no começo ali. Siddhartha ficou feliz em vê-lo novamente e soube que apenas 1 mês após ter deixado o centro de meditação, o próprio Kondana tinha atingido o estado de nem percepção nem não percepção. Vendo que não tinha mais o que aprender com o mestre Uddaka, Kondana persuadiu seus 4 amigos para juntarem-se a ele na busca por Siddhartha. Após várias semanas, tiveram sorte suficiente
para encontrá-lo e expressarem seu desejo de ficar e praticar com ele. Siddhartha explicou-lhes por que estava explorando o caminho da automortificação. E os 5 rapazes, Kondana, Vapa, Badia, Assadi e Mahanama, resolveram se juntar a ele. Esses nomes são reais, essas pessoas aconteceram mesmo porque vão ser os primeiros discípulos do Siddhartha depois. Acontece uma situação ali agora que eles meio que se desentendem, mas depois eles viram discípulos deles, os primeiros monges do Buda. Cada um deles ia até a cidade mendigar comida. Quando retornava, a comida era dividida em 6 porções, de modo que nenhum tinha mais do que um pequeno punhado de comida por dia. Os dias e meses se passavam, e os 6 monges ficavam magros e esqueléticos. Eles deixaram a montanha e se dirigiram para o leste. Então estão de volta através da vila de Uruvela, na margem do Neranjara. Eles faziam esses movimentos, gente, porque tinha as estações das chuvas. Aí que surge o retiro. Surge o retiro. Eu vou explicar mais adiante o retiro. Tá? Os retiros que a gente participa surgem por causa da estação das chuvas. E continuaram a praticar da mesma maneira. As austeridades de Siddhartha, porém, começaram a alarmar até mesmo seus 5 companheiros, e eles consideraram impossível acompanhá-lo. Siddhartha parou de banhar-se no rio, ou mesmo de tomar a sua parte da refeição. Ele explorava mesmo seus limites. Eu participei de um retiro assim, não de automortificação, claro, mas de limites. Não é para qualquer um. A gente estava em 100 pessoas, 50, 60 pessoas desistiram. Eu não desisti. Em alguns dias comia apenas goiabas murchas que encontrava sobre a grama, ou um pedaço de estrumo de búfalo seco. Seu corpo tornou-se terrivelmente esquálido. Era pouco mais do que pele encobrindo os ossos protuberantes. Ele não cortava seus cabelos ou fazia barba havia 6 meses. Olha, agora vocês vão lembrar, quem está me acompanhando desde o início, né, da leitura, né, os 15 capítulos anteriores, vão lembrar desse momento agora que vai acontecer. E quando raspou sua cabeça, punhados de cabelo caíram como se não houvesse mais espaço para crescerem no resto da carne, ainda havia preso em seu crânio. Então o cabelo estava caindo, né? Não comia. E um dia, enquanto praticava meditação sentado em um cemitério, Siddhartha percebeu, num lampejo, o quão equivocado era o caminho da automortificação. Siddhartha, né? Precisou quase morrer para se tocar disso. Né? O sol havia se posto, e uma brisa fresca acariciava sua pele. Após sentar o dia todo sob o sol abrasador, a brisa era deliciosamente refrescante, e Siddhartha experimentou um relaxamento em sua mente, diverso de tudo o que tinha sentido durante o dia. Ele percebeu que o corpo e mente formavam uma realidade que não poderia ser separada. Aí agora um ponto, né? Ele percebeu que corpo e mente formavam uma realidade que não poderia ser separada. A gente lendo isso aqui, aconteceu 2.600 anos. Quando a gente fala hoje, mas é óbvio que corpo e mente não são coisas separadas. Sim, é óbvio hoje, porque ele descobriu. Entendeu? Então a gente tem que dar mérito a esse tipo de coisa. Não, mas aí a gente sabe disso hoje. A gente sabe porque essas pessoas testaram esses limites. Porque até então não era isso que se pensava. Existia todo um contexto histórico no mundo, né, naquele período, em que acreditava que as coisas eram separadas. Né? E ele chega e descobre, não, elas não são separadas. Ele percebe isso. Esse é o primeiro insight dele. A partir de agora é só insight. Nos próximos 3 capítulos. Assim. A paz e o conforto do corpo estavam diretamente relacionados com a paz e o conforto da mente. Abusar do corpo era abusar da mente. Né? Como eu disse, é óbvio hoje, não era óbvio. Ele se lembrou da primeira vez que sentou em meditação quando tinha 9 anos de idade. Né? Eu vou voltar para essa história do óbvio. É óbvio hoje lavar as mãos. Né? Na Idade Média não era óbvio. Faziam as cirurgias a céu aberto, assim, né? Os pacientes ali numa mesa qualquer e faziam uma cirurgia e enchendo de contaminação. Né? Então as coisas não são tão óbvias. É óbvio depois que a gente vê, né? Depois que a gente aprende. Né? Vocês lembram agora aqui que ele falou? Se lembrou da primeira vez que sentou em meditação quando tinha 9 anos de idade, naquela festa que o pai dele fez. Embaixo da sombra fria da macieira rosa, no dia da abertura da semeadura. Né?
Rememorou como o relaxamento refrescante daquela meditação havia lhe dado um senso de clareza e calma. Relembrou também sua meditação na floresta, logo depois que Shannon o havia deixado. Ele voltou até os seus primeiros dias com o mestre Alara Kalama. Aquelas sessões iniciais de meditação tinham nutrido a ambos, corpo e mente, criando nele uma profunda habilidade de concentrar e focar. Após aquilo, porém, o mestre Alara Kalama tinha dito a ele para transcender as alegrias da meditação, os estados de êxtase, né? No budismo Zen a gente vai chamar isso de Makyo, que são os demônios da meditação. A fim de atingir estados que existiam além do mundo material, tais como os reinos de espaço ilimitado, consciência ilimitada e o estado de não materialidade, Shunyata. Mais adiante havia sido o estado de nem percepção nem não percepção. A meta sempre tinha sido encontrar um meio de escapar do mundo de sentimento e pensamento. Olha o insight dele, né? Do mundo da sensação e percepção. Ele se perguntou, por que seguir apenas as tradições contidas nas escrituras? Por que temer o calmo contentamento que a meditação traz? Tais alegrias nada têm a ver com as 5 categorias de desejo que obscurecem a consciência. Ao contrário, as alegrias da meditação podem nutrir corpo e mente, provendo a força necessária para se perseverar no caminho da iluminação. Então, como eu disse, é óbvio hoje, né? Olha que bacana ele ter esses insights assim. Gautama resolveu recobrar sua saúde e usar sua meditação para nutrir ambos, corpo e mente. Mendigaria alimentos novamente, começando pela manhã seguinte. Seria seu próprio professor. Ele já está há 5 anos e pouco, ele está quase para atingir a iluminação. Ele atinge aos 35 anos, sem depender dos ensinamentos de alguém mais. Feliz com sua decisão, espreguiçou-se sobre um monte de terra e pacificamente preparou-se para dormir. A lua cheia recém havia se erguido num céu sem nuvens, e a Via Láctea se estendia clara e radiante através dos céus. O monge acordou na manhã seguinte ao som dos cantos dos pássaros. Ele se levantou e evocou suas decisões tomadas na noite anterior, sem cobrir adequadamente seu corpo. Ele lembrou de ter visto um cadáver no cemitério no dia anterior e concluiu que naquele dia ou no outro as pessoas o carregariam o rio abaixo para realizar a cerimônia de cremação, né, que era normal na Índia, de modo que o tecido cor de tijolo que o cobria não mais lhe seria necessário. Ele se aproximou do corpo e, refletindo silenciosamente acerca do nascimento e da morte, né, com respeito à pessoa que estava ali, respeitosamente removeu a roupa do cadáver. Era o corpo de uma jovem mulher, inchado e descolorido. Siddhartha usaria o tecido cor-tijolo como um novo manto. Isso é muito comum na Índia naquele período, né? Não era visto como uma coisa de abuso, assim. Tem que estar no lugar, né, para não julgar, assim. Ele caminhou até o rio para se banhar e ao mesmo tempo para lavar o tecido. A água estava fria e Siddhartha considerou isso extremamente refrescante. Ele desfrutou da sensação agradável da água sobre a pele, acolhendo aquela sensação como um novo estado da mente. Atenção plena a tudo que está acontecendo. Ele se demorou bastante em seu banho, então esfregou e torceu seu novo manto. Quando foi tentar sair da água, contudo, suas forças lhe faltaram, né? Falharam. Não tinha energia suficiente para subir por sobre a barranca do rio. Ficou ali de pé, quieto, e respirou calmamente. De um lado, viu um galho de árvore beirando a água, com suas folhas roçando a superfície. Andou na direção do galho e lentamente usou como apoio para erguer seu corpo fora d'água. Ele se sentou para descansar sobre a barranca do rio, enquanto o sol já se erguia alto no céu. Esticou a veste para secar ao sol quente e, quando o tecido secou, Siddhartha o ajeitou em volta de si e seguiu em direção à cidade de Uruvela. Antes que conseguisse andar metade do caminho, porém, suas forças se esgotaram totalmente e, incapaz de puxar o ar para respirar, desmaiou. Aí a história cruza. Vocês vão lembrar agora. Quem está me acompanhando vai lembrar agora. Ele quedou inconsciente por algum tempo até que uma menina da vila apareceu. Lembra da menina? A Sujata. Com 13 anos de idade, Sujata tinha sido enviado por sua mãe para levar arroz de leite, bolos e semente de lótus para oferecer aos deuses da floresta. Quando viu um monge desfalecido sobre a estrada, respirando parcamente, ela se ajoelhou
e colocou uma tigela de leite em seus lábios. Sabia tratar-se de um asceta que tinha desmaiado de pura fraqueza. Bacana, né? Como ele vai costurando assim a história, e agora então a gente entende o que ele estava fazendo ali, né? Deitado assim, né? Quando as gotas de leite umedeceram sua língua e garganta, Siddhartha respondeu imediatamente. Ele pôde sentir quão refrescante o leite era e lentamente bebeu toda uma tigela. Após inspirar e expirar umas 12 vezes, isso é uma... né? Como é que ele sabe que ele expirou 12 vezes? É o narrador onisciente, né? Estava suficientemente revigorado para sentar-se e fazer sinal para Sujata alcançar-lhe mais uma tigela de leite. Foi notável como rapidamente o leite restaurou suas forças. Naquele dia, decidiu abandonar a prática de austeridades e ir à floresta, do outro lado do rio, para praticar lá. O cara está morrendo e vai praticar. Isso é incrível. E a gente é muito mimado, né? As pessoas não consigo acordar cedo hoje para fazer a prática de meditação, não consigo ir assistir uma live para fazer a prática de meditação. Né? Isso é uma chamada. Durante os dias que se seguiram, gradualmente recomeçou a alimentar-se e beber normalmente. Às vezes, Sujata lhe trazia oferendas de comida, às vezes ele pegava a sua tigela e ia mendigar na vila. Todos os dias praticava meditação caminhando. Já expliquei, né? O Kinhin é muito bacana. Ao longo das margens do rio, e o resto do tempo ele dedicava à prática de meditação sentado. Todos os dias ele se banhava no rio Neranjara. Abandonou toda a confiança na tradição e nas escrituras a fim de encontrar o caminho em si mesmo. Encontrar o Dharma, né? Ele se voltou para si mesmo para aprender o seu próprio sucesso e falhas. Não hesitou em deixar que a meditação nutrisse sua mente e corpo, e uma sensação de paz e relaxamento começou a se desenvolver dentro dele. Já não se distanciava ou tentava escapar de seus próprios sentimentos e percepções, mas mantinha a mente atenta a fim de plenamente observá-lo enquanto afloravam dentro de si. Eu sei exatamente esse momento assim que acontece. Eu estava no meu 7º dia, 8º dia do retiro, e já tinha meditado mais de 100 horas ao longo desse tempo. E as dores que eu sentia eram algo insuportáveis, assim, e indescritíveis. E todos os pensamentos, tudo que aconteceu de tudo, assim, né? Meu corpo ele estava sofrendo muito, assim, a gente comia uma vez por dia, já contei isso. E aí estava num sofrimento terrível, assim. Quando eu me dei conta, né? Eu simplesmente relaxei, deixei que as coisas... Eu estava com a língua inchada, eu estava com tudo, que vinha todos os demônios e fazia... Demônios que a gente diz são as aflições mentais, né? Entende? Não é demônio sobrenatural, aflições mentais. E a gente sofre muito, sofria com dores no corpo, dores nas pernas, não conseguia mais levantar, né? Após ficava sentado por 10, 12 horas. E quando eu me dei conta assim, que eu poderia perceber as sensações do corpo e tudo mais, eu transcendi isso. Esse momento é maravilhoso. Depois eu sentava, no outro dia ficava 10 horas sentado. Paz total. Paz total. Segui por mais 4, 5 dias. Ele abandonou o desejo de escapar do mundo dos fenômenos e, enquanto se voltava para si mesmo, percebia estar completamente presente no mundo fenomênico. São do reino dos fenômenos, né? Eu não vou me alongar muito porque agora está terminando. Só mais uma página. Uma respiração, um canto de pássaro, uma folha, um raio de sol, qualquer manifestação lhe servia de objeto de meditação. Isso eu falo sempre nas práticas, né? Observe tudo que está acontecendo. Começou a ver que a chave para a liberação repousava em cada respiração, em cada passo, em cada pequeno seixo ao longo do caminho. Tudo a gente pode meditar ao longo de tudo. O monge Gotama foi da meditação sobre seu corpo para a meditação sobre seus sentimentos e da meditação sobre os sentimentos para a meditação sobre suas percepções, incluindo todos os pensamentos que emergissem que ele sentia em sua mente. É a meditação que eu vou orientando o pessoal a fazer, né? O corpo, né? Os sentidos. Né? Então, ele estava praticando isso agora. Depois de 5 anos, ele percebeu que tinha que ser isso. Ele viu a unidade corpo e mente, cada uma e todas as células do seu corpo continham toda a sabedoria do universo. Viu que precisava apenas olhar profundamente para dentro de um grão de poeira para enxergar a face do universo inteiro. Lembram daquilo que eu falei sobre a folha? Comentei já com vocês. Uma folha de papel contém o mundo inteiro.
Viu que o grão de poeira era para si mesmo o universo, e se o grão de poeira não existisse, o universo também não poderia existir. Ele está aqui, é puro insight. O monge Gotama foi além da ideia de um eu separado, de um Atman, e de súbito flagrou-se de que havia sido dominado por longo tempo pela falsa visão de um Atman. Atman é um eu, conforme exposto nos Vedas. Aqui é um rompimento, aqui eu não vou poder explicar para vocês, porque aqui ele rompe com toda uma história que vinha de milênios, assim. Ele rompe, há uma cisão em toda a filosofia, né, daquela período da Índia, e a partir dali é todo um movimento. Para quem está me acompanhando, é o Trilakshana, né? O Atman, né, a não existência de um eu fixo, dukkha, sofrimento, e impermanência, Nitya. Trilakshana. Em realidade, todas as coisas eram desprovidas de um eu. O não eu, o Anatman, era a natureza de toda a existência. Anatman não era um termo para descrever alguma nova entidade. Era um trovão que destruía todas as falsas visões. Sustentando o não-eu, Siddhartha era como um general erguendo sua espada, afiada pela compreensão, sobre o campo de batalha da prática meditativa. Dia e noite ele sentou sobre a árvore pipal, enquanto novos níveis de consciência despertavam dentro dele como brilhantes fachos de iluminação. Explicar o não-eu, gente, o Anatman, eu precisaria de um dia assim, para poder explicar para vocês isso, para não criar uma confusão, teria que fazer todo um processo. Talvez eu monte um curso sobre isso. Durante esse tempo, 5 amigos de Siddhartha haviam perdido a confiança nele. Tá? Eles o viram sentado à beira do rio comendo as oferendas de alimentos. Eles ouviram falar e sorrir para uma mocinha, desfrutar do leite e arroz e carregar sua tigela até a vila. Kondana disse aos outros: Siddhartha não é mais confiável. Abandonou o caminho pela metade. Ele agora só se preocupa em indolentemente se empanturrar. Nós devemos deixá-lo e procurar um outro lugar para continuar a nossa prática. Não vejo razão para continuarmos aqui. Somente depois que seus 5 amigos haviam partido é que Siddhartha notou sua ausência. Encorajado por seus novos lampejos de consciência, devotava todo o seu tempo à meditação, e ainda não havia tido tempo de explicar isso aos seus amigos. Ele pensou: meus amigos me interpretaram mal, mas não posso agora preocupar-me em convencê-los do contrário. Sempre determinado. Devo dedicar-me a encontrar o verdadeiro caminho. Uma vez que o tenha encontrado, eu compartilharei com eles. Assim retomou a sua prática diária. Durante aqueles mesmos dias em que fez tamanho progresso ao longo do caminho, o menino tratador de búfalos, Swasti, apareceu. Lembram do Swasti? Siddhartha alegremente aceitou as braçadas de grama fresca que o jovem de 11 anos lhe oferecera. Embora Sujata, Swasti e seus amigos fossem ainda crianças, Siddhartha compartilhou com ele alguns dos seus novos entendimentos. Estava feliz em ver como crianças sem escolaridades do interior podiam facilmente compreender suas descobertas. Estava grandemente enternecido, pois sabia que a porta da iluminação completa em breve seria totalmente aberta. Sabia estar portando uma maravilhosa chave, a verdade da natureza interdependente e desprovida de um eu de todas as coisas. A verdade da natureza interdependente e desprovida de um eu de todas as coisas. Ele ainda não sabia isso. E quando ele descobre isso, muda toda a história do mundo, que é a interdependência. Hoje foi longo, né? Mas o capítulo era longo. Gente, amanhã a gente lê mais um capítulo curtinho e domingo e segunda ele vai atingir a iluminação. Então eu convido vocês, chamem as pessoas, publiquem, né? Coloquem outdoor, assim, Siddhartha vai se iluminar, tal. Mas chame as pessoas, que é muito lindo esse momento da iluminação dele, assim, que ele começa a perceber tudo à sua volta e ele então tem a percepção da originação interdependente, né? Falando nisso, a originação interdependente, eu vou fazer um curso sobre isso, eu vou lançar domingo, que é a originação independente, seria a gente traduz como roda da vida, né? E eu vou lançar um curso sobre isso. Me sigam no YouTube. A Carolina me avisou que é legal que sigam no YouTube, porque daí vocês podem pegar esses vídeos e compartilhar entre os amigos, os vídeos isolados, assim, ou todos, ou o próprio YouTube, né? Então, sigam lá.
Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado.